convite, você, pela Elisa, né? É, eu ou preparei uma apresentação simples, mas baseada do ponto de vista didático das coisas que vêm sendo feitas em relação aos mecanismos moleculares epigenéticos, né? E potenciais alternativas nutrigenômicas. A doença de Parkinson é uma doença, a segunda doença mais prevalente, é isso, em termos de doenças neurodegenerativas, e ela ocorre de uma forma avassaladora atualmente, devido ao aumento, né, na idade das pessoas, e também devido a uma série de fatores alimentares, a uma série de fatores que a sociedade vem impondo e que prejudicam, né, a qualidade de vida dos indivíduos. Então, há uma estimativa de que esse número vai aumentando progressivamente e há uma estimativa de 12,9 milhões aproximadamente em 2040. Isso é uma coisa extremamente grave. Do ponto de vista de custos, existem custos não somente para a qualidade de vida, mas custos médicos extremamente elevados, custos para a saúde pública que remontam não apenas à questão de uma assistência, a necessidade de uma assistência multidisciplinar, custos diretos da própria família, o acesso não é realmente um acesso muito bom para algumas unidades de saúde, e essas estimativas aqui no caso dos Estados Unidos, elas mostram custos extremamente elevados, pontuados, né, por toda uma análise feita pelo grupo americano, relacionados não somente com as despesas da própria família, isso é uma coisa que estudos realizados no Brasil, que eu vou mostrar agora, também mostram os custos diretos e os custos indiretos que a doença de Parkinson apresenta, a necessidade, muitas vezes, de uma aposentadoria precoce, a necessidade, os custos para essa família diretamente são bastante elevados, né? Então, em um trabalho relativamente recente, publicado por grupos de pesquisadores brasileiros de diferentes estados, incluindo Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Goiás, eles fizeram uma análise do custo anual médio da doença de Parkinson numa população completamente multiétnica como a nossa, né? E eles verificaram, apesar de nós não termos assim uma avaliação estatística robusta da incidência, muitos casos são omitidos dessas avaliações realizadas, eles fizeram uma avaliação do custo anual médio, né? E considerando a gravidade da doença de Parkinson, esses custos são cada vez maiores, como vocês veem, do estágio, dentro da escala, do estágio 1 ao estágio 5. Então, assim, há uma necessidade muito grande do sistema de saúde como um todo de alavancar mecanismos ou projetos e atividades multidisciplinares para atender esses pacientes. Bem, o Parkinson, ele tem uma etiologia multifatorial. E essa etiologia multifatorial, ela envolve predominantemente fatores ambientais, porque um percentual pequeno dessa doença é geneticamente determinado em relação à importância dos fatores ambientais. Então, os fatores ambientais relacionados com aspectos nutricionais, com a exposição a poluentes, então a exposição a gases, a exposição a pesticidas, essas toxinas ambientais, assim como alterações no estilo de vida, têm um papel assim importante, né, dentro dessa etiologia, pelos vários mecanismos tóxicos, deletérios que eles podem desencadear. E uma coisa muito importante também é um dos marcadores dessa doença é o acúmulo de oligômeros de alfa-sinucleína, né?
o espalhamento, ou seja, a difusão dessa alfa-sinucleína célula a célula, que é uma coisa que vem sendo discutida bastante. Então, além desses fatores, alterações no microbioma, né, e no próprio metabioma, vêm sendo investigadas. Inclusive, a gente vai falar um pouco da hipótese de Braque, vêm sendo investigadas e alguns alvos, potenciais alvos terapêuticos, vêm sendo investigados no sentido de trabalhar com a glia do sistema nervoso entérico, de trabalhar com a gente, com prebióticos, e principalmente prebióticos ou probióticos ou simbióticos, que misturam os prebióticos com os simbióticos, no sentido de, ao melhorar essa homeostase da microbioma e do estado do intestino, isso possa melhorar a neuroinflamação que acontece na doença de Parkinson, né? Então, alguns desses pesticidas, por exemplo, eles alteram esse sistema de autofagia. E ao alterarem o sistema de autofagia, isso favorece imensamente o acúmulo de proteínas mal formadas ou aglomeradas como a alfa-sinucleína. Existem disfunção mitocondrial, a gente vai ver muito evidente, então o estresse oxidativo, muitas vezes derivado ou causador do processo de inflamação, que existe uma interação muito íntima entre a inflamação e o estresse oxidativo, um crosstalk muito elevado nesse sentido, e o próprio envelhecimento da população como fatores que são importantes, né, para o desenvolvimento dessa doença. Então, de acordo com a hipótese de Braque, né, existe uma possibilidade de uma via nervo vago. Então, há evidências de que a alfa-sinucleína, os oligômeros de alfa-sinucleína, já aparecem muito precocemente, antes do diagnóstico da doença, no intestino, no sistema nervoso entérico, e também havia bulbofatório, né, que é o dual hit, né, pode estar atuando para a propagação dessa alfa-sinucleína. Então, inicialmente, nos vários estágios propostos por Braque, nós teríamos uma crescente invasão dessas alterações que levam a estágios extremamente avançados de demência. O diagnóstico ele é feito pela medicina, essencialmente baseado nos sintomas motores, mas 10, 15 anos antes desses sintomas motores já existem sintomas é, relacionados com os aspectos emocionais, sintomas relacionados com anosmia, sintomas relacionados com o funcionamento do trato gastrointestinal, que muitas vezes são ignorados, né? Não se percebe que esses sintomas podem ser já um estágio inicial da doença de Parkinson, que só vai ser diagnosticada muito posteriormente. Existem mecanismos extremamente plásticos, né, no sistema nervoso, que ao longo do desencadear dessa doença tentam otimizar, né, dentro do próprio sistema nervoso, o funcionamento, né, é, do sistema, de vários sistemas de neurotransmissores. Então, é uma doença que cursa com perda de neurônios dopaminérgicos, mas também com neurônios serotoninérgicos, com neurônios noradrenérgicos, perda de neurônios colinérgicos. Então, considerando o próprio papel da dopamina na modulação da expressão gênica de alguns neurotransmissores, é algo que altera a fisiologia de vários sistemas orgânicos. Então, uma revisão publicada recentemente mostra, assim, achei essa imagem bastante didática, porque mostra alguns dos pontos que são associados negativamente, ou seja, que tendem a reduzir a, a doença de Parkinson, como também alguns pontos que positivamente estão relacionados, né, com a causa da doença de Parkinson, como as injúrias traumáticas, alguns solventes, metais pesados, vários hábitos alimentares
maus hábitos alimentares, o uso de pesticidas, que aumentou imensamente nos últimos anos, né? E alguns medicamentos que levam a isso. Bem, a doença de Parkinson, ela cursa com um processo neuroinflamatório. Então, de acordo com a hipótese de que do eixo intestino-cérebro, né? Então, a alfa-sinucleína, dentro desse esquema aqui, a alfa-sinucleína, que produzida, ela poderia cair na corrente sanguínea, não é isso? Ela pode alcançar o cérebro, e isso através daquela comunicação via vago, ela pode alcançar, e dentro do cérebro, essa alfa-sinucleína, ela vai se espalhar prionicamente, ela há uma, vamos dizer assim, uma transmissão de célula a célula, então ela não vai ficar restrita a um único tipo de célula, mas ela vai afetar diferentes células, como células da micróglia, astrócitos, os neurônios diretamente, e a ativação da micróglia, seja por esses fatores induzidos pelo dano, através de receptores toll-like receptors, né, vão levar à liberação de citocinas pró-inflamatórias em grande quantidade, e essas citocinas pró-inflamatórias associadas ao estresse oxidativo levará à morte de neurônios. Então, a micróglia também é um grande alvo para os estudos atuais que têm investigado potenciais alvos terapêuticos, porque a micróglia ela apresenta diferentes fenótipos neuroquímicos e alguns medicamentos ou algumas manipulações podem mudar esse fenótipo. Inclusive, é uma coisa bem interessante que alguns mecanismos não farmacológicos, como o próprio exercício físico, têm uma capacidade incrível de Professora, mudar o fenótipo da micróglia. Pois não? esse Alô? último minuto, se você puder repetir, que a sua conexão ela deu uma caída. Ah, é? Pronto. O que eu estava falando anteriormente é que na doença de Parkinson, o papel da micróglia ele é fundamental e vem sendo estudado como a micróglia como potencial alvo terapêutico, né, na perspectiva de melhorar a sintomatologia ou de melhorar, de fornecer mais esperança em relação aos aspectos preventivos dessa doença. Porque a micróglia ela tem vários fenótipos e esses fenótipos, eles muitas vezes podem ser modificados por alguns estímulos ambientais, como, por exemplo, o exercício físico, né? E alguns medicamentos novos que estão sendo produzidos, que vão também trabalhar no sentido de otimizar um fenótipo favorável da micróglia e não um fenótipo inflamatório. Bem, um outro aspecto em termos de mecanismos relacionados com a doença de Parkinson é a ferroptose, né? E ela, de certa forma, ela vai envolver a participação ativa de astrócitos e a participação ativa de células da micróglia também. Então, dentre aqueles vários mecanismos que nós falamos anteriormente, de estresse oxidativo, dano mitocondrial, a ferroptose ela é particularmente importante porque ela vai ser modulada, né? Ou seja, para evitar o processo de ferroptose, você tem que ter uma atuação muito importante da glutationa peroxidase, tem uma participação muito grande. Então, astrócitos reativos e micróglias reativas são fontes importantes, né, de modular ou mediar, né, a ferroptose nos neurônios, que vai induzir, dentre outras coisas, né, o estresse oxidativo, a peroxidação lipídica, vai alterar os níveis de glutationa. Então, são alguns dos mecanismos que vêm sendo estudados mais recentemente e que também são estudados no sentido de propor alvos terapêuticos para a sinalização do Parkinson. Então, essa é uma revisão bem recente, publicada,
E nessa revisão eu achei bem interessante esse quadro, porque ele faz todo um histórico, né, desde o início do diagnóstico do que hoje nós chamamos de doença de Parkinson, em 1817, pelo James Parkinson. A partir desse momento, as estratégias, o descobrimento do envolvimento da substância negra, 1913, o descobrimento da participação dos corpúsculos de Levy, ou seja, as intervenções que começaram a surgir, né, terapeuticamente nos núcleos da base. Então, esse quadro ele nos dá uma ideia cronológica dos vários avanços. E dentre os primeiros avanços, na década de 60, o aparecimento da L-Dopa, que não é uma terapêutica que previne o dano, mas ela melhora os sintomas, né? E aí, agonistas de dopamina, amantadine, tentativas de fazer uma terapia baseada em células também. Então, inibidores da MAO relacionados com o metabolismo da própria dopamina. Até muito mais recentemente, né, aqui em 1995, os ensaios clínicos relacionados com os fatores neurotróficos, os primeiros ensaios clínicos já mostrando a importância de antagonistas purinérgicos, né, de adenosina, A2A, ensaios clínicos relacionados com terapias baseadas, né, em fatores que, na verdade, com células que são células embrionárias relacionadas com ativação de células dopaminérgicas, né, e ensaios relacionados também com ativação, ou seja, na verdade, uma modulação negativa sobre receptores de glutamato, receptores metabotrópicos de glutamato. Então, até 2020 aproximadamente, né, existe já uma série de alvos terapêuticos que vêm sendo tentados, tanto nos ensaios pré-clínicos, como nos primeiros ensaios clínicos, na tentativa de melhorar. Mas todos esses, por exemplo, essas primeiras drogas que surgiram, elas, na verdade, elas não evitam a neurodegeneração progressiva. Então, atualmente existe um grupo de pesquisadores trabalhando muito com produtos naturais para o tratamento dessa doença, no sentido de buscar não somente um mecanismo preventivo, como um mecanismo de tratamento mesmo, porque algumas substâncias obtidas de produtos naturais, elas têm mecanismos de ações que são epigenéticos. Algumas dessas substâncias são capazes de atuar em mecanismos de transdução de sinal que são capazes de atenuar o processo degenerativo, ou reduzirem o estresse oxidativo. Algumas dessas substâncias são extremamente anti-inflamatórias e essas substâncias têm mostrado nos ensaios pré-clínicos e alguns ensaios clínicos, né, uma eficácia muito grande no sentido de preencher essa lacuna que ainda existe, né, no sentido de prevenir o dano, né, que esse dano realmente. Então, dentre os mecanismos epigenéticos que vocês já conhecem, né, nós temos vários, dentre eles a metilação do DNA, alterações, as modificações que ocorrem nas histonas, a presença de RNAs não codificantes, os microRNAs, por exemplo, têm uma participação e atualmente são alvos, potenciais alvos terapêuticos para doenças neurodegenerativas, como a doença de Parkinson, mal de Alzheimer e outras doenças neurodegenerativas. E esses mecanismos epigenéticos vêm sendo bastante estudados recentemente, considerando o percentual elevadíssimo de influência ambiental na etiologia da doença de Parkinson. Então, no caso desses mecanismos epigenéticos, eu queria ressaltar um deles, como no caso a modulação na atividade das histonas. Então, nós temos duas enzimas, como a histona acetiltransferase e
a histona deacetilase. E essas enzimas, na verdade, elas são alvos terapêuticos também para algumas doenças neurodegenerativas, incluindo a própria doença de Parkinson. Inclusive, alguns estudos mais recentes também mostram que alterações, né, alterações na atividade dessas enzimas e alteração no estado de, de metilação, no estado de acetilação dessas histonas, ocorre também em sintomas, vamos dizer, adversos, induzidos por alguns medicamentos que atualmente ainda são dados para a doença de Parkinson, como, por exemplo, a levodopa. Então, como vocês sabem, né, nós temos um estado da cromatina condensada ou um estado da cromatina menos condensada, e esse estado menos condensado ele é favorável quando ocorre um processo de acetilação das histonas, por exemplo. Nós temos acetilação, nós temos fosforilação, nós temos metilação das histonas, mas nesse exemplo em particular, eu queria chamar a atenção que nesse estado repressor da expressão gênica e nesse estado que libera a expressão gênica, inibidores de histona deacetilases, por exemplo, vêm sendo investigados, né, como alvos terapêuticos, porque melhoram esse estado de desacoplamento. Então, esses mecanismos vêm sendo estudados não somente em relação à doença em si, à causa do fenômeno, né, deletério, como também aos efeitos de alguns medicamentos. Então, aqui, por exemplo, nós temos a alfa-sinucleína, que tem um papel-chave, né, um papel muito importante na doença de Parkinson, e alguns alvos terapêuticos, eles procuram exatamente a alfa-sinucleína como alvo. E aí nós temos que a alfa-sinucleína totalmente alterada, e não a sinucleína, a ligação com determinadas histonas, certo? Induzindo uma redução na acetilação de algumas histonas, o que leva a essa redução na acetilação alterar a expressão de proteínas extremamente importantes relacionadas com a função das mitocôndrias. E tudo isso leva à neurodegeneração. Por outro lado, a gente vê que a própria alfa-sinucleína fisiológica, não é isso? Ela leva a efeitos benéficos, como a redução na atividade de algumas histonas acetiltransferases, a redução na acetilação de fator de transcrição envolvido com a transcrição de centenas de genes inflamatórios, como o NF-κB, né? O que leva a uma redução desse processo neurodegenerativo. E como eu vou mostrar posteriormente, alguns pesticidas, eles podem induzir disfunção no proteosoma, né, que leva ao acúmulo, e isso leva à alteração, que leva a alterações na acetilação de estonas, ativação de caspases, quando ele aumenta níveis de acetilação de algumas dessas moléculas, né, e que leva à apoptose. Então, um outro alvo importante do ponto de vista epigenético, para atualmente estudado, né, para a doença de Parkinson, é a questão da metilação do DNA. Então, já há algumas evidências de que uma redução na metilação da alfa-sinucleína, ela vai aumentar essa expressão da alfa-sinucleína, o que leva aos agregados, né, isso, aos oligômeros, o que leva, por outro lado, além dessas alterações que acontecem, nós temos também um aumento da homocisteína, que leva a alterações, a fragmentação do DNA, tanto pela via da PARP, como pela liberação da citocromo, pelas mitocôndrias. Todas elas levam à ativação de caspases e que levam à perda específica de neurônios dopaminérgicos. Então, esses mecanismos epigenéticos, eles vêm sendo estudados do ponto de vista molecular. E existe hoje uma lista imensa de microRNAs
que vêm sendo investigados, né, em alguns modelos experimentais de doença de Parkinson. E alguns deles, eu coloquei aqui alguns deles, como, por exemplo, o microRNA 133B, né, que ele tem uma função importante na maturação dos neurônios dopaminérgicos, o microRNA 132, que ele tem uma função, quer dizer, o aumento ele reduz a diferenciação do neurônio dopaminérgico pelo fator de transcrição no NURM, né? Então, você observa que microRNAs importantes, eles estão alterados na doença de Parkinson, e alguns microRNAs que reduzem, eles estão aumentados. Então, aqui nós temos o microRNA 7, por exemplo, que ele tem uma função importante de reprimir os níveis de alfa-sinucleína, e, na verdade, há evidências em modelos de Parkinson que ele está reduzido, né? Assim como também o microRNA 106A, né, que eles também medeiam os processos de autofagia, e esses microRNAs 34B e 34C que estão sendo muito estudados, porque eles, na verdade, estão relacionados com mecanismos de estresse oxidativo. Existe uma série de outros microRNAs que vêm sendo alvos de estudo também que atuam seletivamente nos estados da micróglia. E esses vêm sendo bastante estudados em modelo de Parkinson, como modelo de Alzheimer, porque eles, de certa forma, são elementos que podem nos dar uma certa esperança, né, de estratégias terapêuticas mais eficazes. Esse trabalho é muito interessante, é bem recente ele, e ele estudou com cérebros pós-morte, né, de pacientes parkinsonianos, e ele fez uma análise comparando, existe uma vulnerabilidade maior do sexo masculino em relação ao mal de Parkinson, quase o dobro, né, em relação ao sexo feminino. E esse trabalho bem recente, né, ele mostra aspectos bem interessantes relacionados com genes que vão expressar proteínas que estão presentes nas vesículas, ou como, por exemplo, nesse gene NR4A2, relacionado com a expressão da NURM, que é extremamente importante para a diferenciação de células dopaminérgicas. E observem aqui a linha pontilhada vermelha e a linha lilás representam os dados obtidos, né, pós-morte dos pacientes parkinsonianos. Em vermelho estão representados os dados do sexo masculino e em lilás do sexo feminino. Então, vejam, para esses genes estudados especificamente, olha, você observa, principalmente para o gene PTPRN2, que vai codificar uma proteína importante para a vesícula e que alterações nessa proteína vesicular, ela vai alterar a liberação de vários neurotransmissores, não apenas o sistema dopaminérgico. Veja que no sexo masculino há uma hipermetilação, enquanto que no sexo feminino há uma hipometilação. Então, isso vale para os outros genes estudados, relacionados, esses três genes estudados, relacionados à atividade do sistema dopaminérgico, à atividade vesicular, né? E que está envolvido na doença de Parkinson, mostrando uma diferença estúpida no estado de metilação desses genes. E nesse resumo, nós vemos, em relação ao sexo feminino, a hipometilação de genes, e aqui à esquerda nós vemos esses genes são relacionados. E o tamanho dessas bolas representam digamos assim, a maior influência sobre essa expressão gênica. Então, observem que desenvolvimento ocular, desenvolvimento do sistema visual, desenvolvimento do sistema sensorial, transporte de neurotransmissores, até vocês veem aqui a regulação de processos metabólicos de lipoproteína. Então, esses genes importantes para a formação de sinapses, manutenção neuronal, para o desenvolvimento normal do sistema,
eles são hipometilados em fêmeas. Esse trabalho é muito interessante, porque ele nos dá uma perspectiva muito boa sobre mecanismos, né, diferenciados que acontecem entre sexo feminino e sexo masculino, para que os alvos terapêuticos também possam ser mais eficazes, né, nessa população de pacientes acometidos. Uma revisão que nós fizemos com a nossa aluna Moara Rodrigues Costa, né, e a nossa aluna Lília, nós mostramos, assim, através da revisão da literatura, nós estávamos estudando um polifenol, o ácido anacárdico, e como o ácido anacárdico ele é um inibidor de estonacetiltransferase, ele tem efeitos epigenéticos também. Nós estávamos querendo investigar e usando o modelo da rotenona como modelo pesticida, nós investigamos inicialmente, começamos investigando inicialmente os efeitos epigenéticos induzidos pelos próprios pesticidas. Por exemplo, o paraquat, como vocês veem aqui, ele diminui a expressão de estonas deacetilases, tá? Que leva ao aumento do nível de estresse oxidativo, dentre outras coisas. E ele aumenta a expressão do microRNA 153, o que, de certa forma, aumenta a supressão de um fator de transcrição importante, por ser um fator de transcrição relacionado com reservas antioxidantes. A mesma coisa acontece, ou seja, alterações epigenéticas diferentes, mas usando mesmo mecanismos similares, como a acetilação de estonas, a expressão de microRNAs, acontece com o MPTP, que é digamos assim, que tem não é um pesticida, é uma toxina que tem uma similaridade molecular similar ao paraquat, muito embora ela é um derivado da heroína, né? É diferente, derivado sintético de um tipo de heroína que foi, infelizmente, aconteceu em 1982, se não me engano, um, uma quantidade imensa de pessoas jovens que utilizavam esses derivados sintéticos e apresentaram a sintomatologia similar à do mal de Parkinson. E a partir daí, com as investigações, eles atualmente, o MPTP é até utilizado como também um modelo para indução de Parkinson. Mas, assim, observando direitinho, você tem alterações no nível de estonas e todas essas alterações podem levar à depressão da dopamina, pode aumentar a supressão da SIRT1, que é um tipo de estona deacetilase extremamente importante, e aumenta o nível de estresse oxidativo. A rotenona, que era o tema do nosso trabalho, ela vai diminuir também a CIRT, ela vai diminuir o microRNA7, tudo isso vai ter efeitos deletérios muito grandes sobre o aglomerado de alfa-sinucleína, que gera os corpos de Levy, o microRNA 34A, como nós vimos, ele aumenta a expressão do microRNA 34A e também o 26A. Isso, assim, são algumas alterações que podem ser induzidas, não são todas, evidentemente, aqui é um resumo. E o dieldrin, que é um outro tipo de pesticida que vai causar uma disfunção no proteosoma que leva a um aumento na estonacetiltransferase. Então, essas alterações que foram já demonstradas com indutoras de mudanças moleculares que levam a um prejuízo do sistema dopaminérgico. E aí, quando nós levantamos as substâncias bioativas obtidas a partir de produtos naturais, nós vimos que a curcumina, por exemplo, ela é um potente inibidor de estona deacetilase, que é uma das estratégias terapêuticas que vêm sendo apontadas atualmente, que inibidores de estona deacetilase podem ser eficazes, né, em algumas doenças neurodegenerativas, incluindo o mal de Parkinson. Então,
inibidores, né, também de estonoacetiltransferase, que em alguns casos você pode ter um aumento da acetilação para induzir um aumento na expressão de proteínas deletérias, a ativação de caspases e outras moléculas. Então, na verdade, a curcumina, através de mecanismos epigenéticos diversos, ela vai induzir efeitos benéficos, como redução de apoptose, diminuir a atividade do NF-κB. A mesma coisa nós observamos, né, na literatura em relação à apigenina, puerarine, a gastiflavone, que vem sendo muito estudada em doenças neurodegenerativas, muito estudada mesmo pela importância que ela tem, o quemiferol, que vem sendo também muito estudado, o resveratrol, e os próprios ácidos anacárdicos, né, que nós falamos anteriormente, eles já foram testados como inibidor de estonoacetiltransferase para redução dos processos de discinesia que acontece, né, e a perda de neurônios dopaminérgicos. Então, esses são exemplos de algumas substâncias bioativas que vêm sendo investigadas pela sua ação benéfica, pela sua pluralidade de ações e pelos mecanismos epigenéticos, né, através dos quais elas podem atuar como alvos terapêuticos para esse tipo. Então, aqui é só um resumo de como de como esses agentes bioativos vêm sendo analisados, né? Atualmente, a gente tem estudado também o papel de prebióticos, né? E uma aluna recém terminou o doutorado recentemente, trabalhou com fruto-oligosacarídeos e galacto-oligosacarídeos em um modelo de Parkinson induzido pela rotenona. Esse trabalho foi submetido agora, recentemente, mas mostra efeitos assim extremamente benéficos em vias de sinalização neurais e sobre o próprio microbioma, né, desses prebióticos. E alguns desses efeitos são também efeitos nutrigenômicos. Bem, inicialmente a gente havia estudado esses ácidos anacárdicos purificados, né, foram obtidos em colaboração com a Universidade de Brasília, foram purificados em um modelo de rotenona. Então, fizemos uma análise em vivo, uma análise em sílico, isso com a participação da nossa aluna de doutorado Ricieli, a nossa da Ingrid Mendonça, também uma aluna de doutorado que trabalhou recentemente com esses prebióticos. Então, nós vimos inicialmente que esses polifenóis que têm atividade epigenética, eles foram potentes em alterar isso, tanto ao nível da substância nigra, aqui na letra A, como ao nível do estriado. Eles são importantes, então nós podemos ver aqui que os níveis de TH não são alterados pelo polifenol per si, mas são imensamente alterados pela rotenona, o que é parcialmente revertido pela presença, pelo tratamento com esses polifenóis nesses animais. Isso vale para a substância negra, e no estriado nós temos um efeito que não deu significativo nesse caso desculpe, nesse caso do GFAP, aqui no caso da tirosina hidroxilase, aqui no caso do GFAP, para a substância negra. E aqui, na tirosina hidroxilase, também no caso do estriado, nós vemos as ações protetoras que aconteceram. Existe uma vulnerabilidade diferente da substância negra e do estriado ao estresse oxidativo, aos processos inflamatórios. O estriado, ele é extremamente robusto, ele é extremamente robusto. A despeito disso, a rotenona é capaz, né, de reduzir os níveis dopaminérgicos e de aumentar a expressão, ou seja, a proliferação de astrócitos e a expressão de GFAP nessas regiões. Nós fomos observar os níveis de NF-κB e os níveis de interleucina, tanto a
pró-interleucina como a interleucina clivada, a interleucina ativa. E nós nos surpreendemos, porque em algumas situações, veja, aqui no próprio caso da pró-interleucina, nós vemos que o próprio ácido, o próprio polifenol, é capaz de reduzir os níveis da pró-interleucina, ele tem um efeito direto sobre a pró-interleucina, certo? No caso da interleucina clivada, esses efeitos não foram observados, mas nós observamos que o polifenol foi capaz de atenuar, de forma bastante significativa, os efeitos induzidos pela rotenona. Ao analisar mecanismos inflamatórios, é muito importante analisar metaloproteinases. E aí nós vimos que as metaloproteinases, a metaloproteinase 9, por exemplo, ela é bastante aumentada pela rotenona e atenuada. Para entender os mecanismos que levam a essa expressão, a gente tem que entender os mecanismos que levam a inibição da própria metaloproteinase, que são as TIMPs, né? No caso da TIMP1, a TIMP1 é grandemente reduzida, então aqui leva a um aumento, e a TIMP1, ela foi aumentada, no caso, pelo próprio ácido anacárdico. Veja, a rotenona reduz, o próprio ácido anacárdico tem um efeito importante para aumentar a expressão da TIMP1. Isso tanto na substância negra como no extrinado, que mostra que esses polifenóis realmente podem ter efeitos muito importantes e nós já havíamos demonstrado anteriormente que esses polifenóis eles atuam ao nível mitocondrial. Nós isolamos mitocôndrias e ao isolarmos mitocôndrias nós observamos que ao colocar a rotenona, né, que inibe o complexo mitocondrial 1, nós tivemos uma queda abrupta, né, na função mitocondrial, 1 minuto após realizarmos a colocação da mitocôndria nas colocação da rotenona nas mitocôndrias, nós observamos que esse polifenol que nós estudamos foi capaz de reverter completamente o efeito da rotenona sobre o complexo mitocondrial. E nós vimos que o RNA mensageiro da superoxidismutase, por exemplo, ele é aumentado, tanto a superoxidismutase mitocondrial como superoxidismutase citoplasmática. E alguns outros pesquisadores que estudaram esse mesmo polifenol viram também efeitos diretos. Nós vimos efeitos sobre a expressão gênica, sobre a atividade da superoxidismutase. Alguns outros pesquisadores viram um aumento na atividade da glutationa, diretamente, como efeitos diretos desses polifenóis. Então, esse é um resumo que nós obtivemos desse trabalho. Já está na hora de terminar, né? Então, esse é um resumo mostrando que algumas substâncias bioativas parecem promissoras. Ao fazer uma análise em sílico, nós vimos que esses ácidos anacárdicos, tanto a primeira análise em sílico, nós vimos praticamente para cada isoforma de ácido anacárdico, cerca de 100 alvos, potenciais alvos relacionados com sinalização molecular. E recentemente, fazendo molecular docking, nós estamos vendo interações desse ácido anacárdico com moléculas extremamente importantes, tanto para o fenótipo microglial, ou seja, o fenótipo microglial benéfico ou maléfico, algumas interações acontecem principalmente para esse aspecto, esses biomarcadores microgliais benéficos, né? Como também para algumas outras moléculas importantes na proteção dessa. Fizemos um trabalho também, não vai dar tempo de mostrar, em coculturas de neurônios e células da micróglia. E essas células da micróglia humana, né, e células de neuroblastoma humano também. E nós vimos que quando são
elas foram cultivadas separadamente, colocadas juntas, né? Ou seja, não foram colocadas diretamente em contato no sistema de superposição dessas células, né? Com a liberação dos meios condicionados. Nós vimos que nesse meio, é, nesse meio condicionado, vários fatores foram liberados, induzidos pela administração do ácido anacardico, que favoreceram a reatividade, mudaram o fenótipo microglial em vários aspectos, né? A capacidade fagocítica, vários aspectos que a atividade mitocondrial pelo mitotrake-red. Então, assim, de uma maneira geral, eu preparei no sentido de mostrar para vocês que mecanismos epigenéticos, eles vêm sendo alvos terapêuticos pela importância que eles têm, não apenas em estarem envolvidos diretamente com as alterações moleculares relacionadas com a doença de Parkinson, como também porque eles estão implicados nos efeitos adversos de alguns medicamentos, que são atualmente ainda administrados, mas que são com muita cautela, com a esperança, né, de que outros alvos terapêuticos com efeitos colaterais menores e com mecanismos moleculares mais pautados, mais direcionados, né, possam prevenir, né, esses danos que acontecem ao longo da progressão da doença. Então, esse é o tempo que eu tenho agora. Alguma pergunta? Oi, professora. Professora, que aula incrível, assim, muito boa mesmo. Eu sou apaixonada. Assim, eu sei que o Doença de Parkinson é muito triste, mas eu, como estou começando nessa área, assim, eu sou apaixonada com qualquer coisa que tem de doença de Parkinson. É,